Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Então, vamos lá. Pergunta: tem alguma diferença entre o atendimento de uma psicopedagoga e uma neuropsicopedagoga? Qual? Tem sim. Por quê? Se você tem bases teóricas diferentes, se você tem objetivo, objeto de estudo diferente, você vai ter diferença sim no atendimento, tá? Por exemplo, a neuropsicopedagogia, parte do nosso protocolo é utilizar testes quantitativos na avaliação. A avaliação psicopedagógica usa testes projetivos e para nós são proibidos, nós não utilizamos, é proibido na neuropsicopedagogia. Então, se você tem um processo de avaliação diferente, se você tem um objetivo, um objeto de estudo diferente, se você tem fundamentações teóricas diferentes, sim, vai ter muita diferença no atendimento. Cada uma tem o seu objetivo, mas tem diferença sim. Tá bom? Tem muita diferença. Se eu for falar aqui cada uma das diferenças do atendimento, a gente vai ficar 2 horas de live, porque a última vez que eu falei sobre isso foi 1h e 50 minutos de live, tá bom? Mas tem muita diferença, tá bom? Vamos lá. Você é de Curitiba? Sim! Sou nascida da cidade de Ponta Grossa, sou pontagrossense, mas moro em Curitiba há muitos anos, então me considero muito curitibana. Tirando a parte que dizem que curitibano não fala com estranhos, né? Eu falo até com a parede. Vamos lá. Mais alguma perguntinha por aí? Aqui. Quando se trata de educação especial para autista, como posso fazer para desenvolver a concentração dele? Qual seria o material ideal? Quando se trata de autista? Isso. Material ideal, gente, é aquele que vai fazer o teu paciente prestar atenção e focar. E você só vai descobrir isso quando você passar pelo teu plano de intervenção, de avaliação, e identificar 3 aspectos principais. Como esse sujeito se relaciona com a aprendizagem, quais são as suas dificuldades e qual é a sua área de interesse. Quando você encontrar esse eixo aqui, essa tríade dentro da avaliação, você vai elaborar um plano de intervenção específico para cada paciente. E aí eu te digo já, independente se ele tem autismo, se ele tem TDAH, se ele tem síndrome de Down, se ele tem dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia, ou se ele tem defasagem escolar, ou se ele tem altas habilidades. Você descobrindo essa tríade, você vai conseguir elaborar um plano de intervenção individual para aquele paciente e todas as atividades vão estar relacionadas dentro da área de interesse. Por quê? Porque para você poder fazer com que ele se envolva no processo, ele precisa ter interesse. E para isso, você precisa acertar ali aquele ponto que vai fazer com que ele se manifeste no interesse, e aí a gente tem, a partir do interesse, a motivação, o foco, a atenção e todo o seu processo perceptivo para aquela atividade que você está propondo na tua intervenção. Não era para responder isso hoje, hein? Mas eu sou muito boazinha, não sei não responder. O neuropsicopedagogo pode trabalhar em escola de forma individual ou só de forma coletiva? O neuropsicopedagogo, ele pode trabalhar em qualquer espaço, de forma individual ou de forma coletiva. O que vai delimitar a quantidade de atendimentos é o campo de atuação, que não é o campo de atuação da neuropsicopedagogia, não é o espaço físico. Ele está relacionado com a quantidade de pacientes. Se for neuropsicopedagogia clínica, é um paciente de maneira individual. Se for neuropsicopedagogia institucional, grupos, né, atendimento coletivo. Isso não importa, não interfere o local que ele vai atuar. Não tem a ver com o espaço físico. Vai trabalhar na escola, vai atender de maneira individualizada, neuropsicopedagogia clínica. Vai atender de maneira coletiva, neuropsicopedagogia institucional. Essa palavra institucional, ela traz uma complicação para a gente, que se eu tivesse escrito aquele código de ética, se eu tivesse delimitado, eu não ia usar esse nome, é institucional, porque ele traz essa conotação de que o institucional é na escola, de que o clínico é no consultório, e não tem a ver, tá bom? Não tem a ver com isso. O princípio clínico tem a ver
com atendimento individualizado. O princípio institucional tem a ver com atendimento coletivo. Pergunta da Alza. A neuropsicopedagoga pode dar laudo? Laudo, sim. Laudo técnico. Nunca laudo diagnóstico. Nunca dar um diagnóstico, mas laudo técnico, sim, com certeza. Vou para cá, né? Eu vou escolhendo aqui também, tá? Quem é clínica para atender institucional precisa somente da pós-institucional, uma capacitação. Então, assim, gente, como a gente não tem uma lei que regulamenta que para você atender de maneira clínica, você tem que ter a neuropsicopedagogia clínica. Para você atender de maneira institucional, você tem que ter a neuropsicopedagogia institucional. Como a gente não tem uma lei que regulamenta isso, se você tem uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, você, profissional, pode determinar qual vai ser o seu campo de atuação. Se você vai trabalhar de maneira individualizada ou de maneira coletiva, tá bom? Porque a gente não tem uma lei que fale o contrário, tá? Lembrando, Karen, mas tem o código de ética, tá? O código de ética, gente, é um documento norteador. Ele não é uma lei, ele não é obrigatório, ele norteia a prática neuropsicopedagógica. E aí eu sempre falo, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O código de ética não tem autonomia, não tem autoridade, tá? Para determinar qual é o especialista que pode fazer tal coisa X, tal coisa Y. O código de ética não tem autonomia nem autoridade para determinar qual faculdade vale, qual não vale, qual pós vale, qual não vale, se tem que ter matéria XYZ, não. Isso tudo autonomia do MEC, autonomia das IES, que são as instituições de ensino superior. Então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, vamos dar o valor que o código de ética tem e merece, mas não vamos passar por cima de leis que são nacionais, tá bom? Já que você falou do MEC, eu vou ler uma pergunta aqui, tá? Uhum. A pessoa está um pouco preocupada porque ela está fazendo uma pós em EAD. E várias pessoas têm essa preocupação, né? É da Márcia Barros. Estou fazendo neuropsicopedagogia EAD, porque aqui na minha cidade não tem presencial. Estou muito preocupada se realmente é 100%. A minha foi 100% EAD. 100% EAD. Meu TCC eu fiz numa videoconferência, foi 100% em EAD, tá bom? Então, fique tranquila. Por quê? Porque a educação à distância, que é o EAD, é 100% válido no Brasil. Não existe distinção entre um certificado. Quem discriminar alguma coisa pode ser processado, inclusive, porque é lei no MEC. Tá bom? É lei. O MEC já disse que certificado EAD e presencial tem a mesma validade no Brasil, que não pode ter distinção entre um certificado e outro, nem vem constando que foi EAD. E outra coisa, a gente é aquilo do dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, tá bom? O EAD é 100% válido se a tua faculdade for válida pelo MEC. Se ela expedir um certificado válido pelo MEC, pronto, está apta a ser neuropsicopedagoga em qualquer lugar no território brasileiro. Se a pergunta da Edivânia, neuropsicopedagoga institucional pode atender também de forma individual? Num atendimento clínico, tem que saber separar os atendimentos. Você não vai atender porque faltou todo mundo, você vai fazer clínico. Não. Se você está propondo um atendimento individual, você vai contratar aquele atendimento individual, você pode sim, porque, como eu falei, não existe nenhuma lei que diga o contrário. Então, se não tem lei que regulamenta, a gente pode tudo o que está dentro da lei. Contanto que você tem uma pós em neuropsicopedagogia. Pós em neuropsicopedagogia. Vou. Então, se o certificado vier como neuroclínica, posso atender escolas? Claro, claro. Neuropsicopedagogia clínica, atendimento individualizado. Neuropsicopedagogia institucional, atendimento coletivo. Como não tem uma lei que diga que somente o neuropsicopedagogo que tem a neuropsicopedagogia clínica pode atender na individual, somente o neuropsicopedagogo que tem institucional pode atender de maneira coletiva, você pode optar o seu campo de atuação a partir da sua pós, ela é válida, tá?
Eu preciso me credenciar para poder atuar? Não, não existe nenhum órgão de credenciamento obrigatório para Não precisa de neuropsicopedagogia. carteirinha, Não precisa de nada. carteirinha, não precisa. Eu vou começar a fazer umas carteirinhas para vocês poderem imprimir e pôr a foto de vocês. É brincadeira, O que gente. a pessoa precisa para atuar com neuropsicologia? Certificado válido pelo MEC. Pós-graduação. De pós-graduação, Em- lato sensu em neuropsicopedagogia. Ai, Karen, fiz psicopedagogia e neurociências. Não é neuropsicopedagoga. Ai, eu fiz neuropedagogia e psicopedagogia. Não é neuropsicopedagoga. Você precisa de um certificado, não é qualquer certificado. É um certificado em neuropsicopedagogia, tá bom? Clínica, institucional, enfim, só neuropsicopedagogia, mas tem que ser em neuropsicopedagogia. Tem que ter a palavra neuropsicopedagogia, tá bom? Não é neuropedagogia, não é neurociências e psicopedagogia, não é psicopedagogia mais, tá bom? É neuropsicopedagogia, lato sensu, mínimo 360 horas, que é o mínimo que vale um curso de pós-graduação no Brasil, tá bom? Explica aquela questão, Karen, que a neuropsicopedagogia é uma ocupação, igual a pedagogia. Que surgiu uma dúvida aqui. Fala a dúvida. Tá. Para fins de aposentadoria, a neuropsicopedagogia ainda não é reconhecida como profissional, tendo que pagar uma associação para garantir direitos? Não, você tem que pagar o INSS, Fundo de Garantia, você tem que pagar os tributos que são de direito para uma aposentadoria. Mas enquanto ocupação, ela é regulamentada para você ter uma carteira assinada, para você fazer a sua contribuição com o INSS, né, com a Previdência Privada, Previdência Pública, Previdência Social, enfim. Uma escola te contratar como você vai ter todos os direitos. Pedagogo, quem é que é pedagogo? Eu sou pedagoga. Pedagogo não é profissão regulamentada nesse Brasil. E nem por isso os pedagogos não têm direito à aposentadoria, férias, 13º e afins, tá bom? Falaram aqui, nem no meio nós temos um código. Temos sim, e eu já dei uma aula sobre isso, sobre o código MEI que a gente vai utilizar para o neuropsicopedagogo, tá? Eu dei uma aula. Tá no YouTube? Tem no YouTube, tá? Neuropsicopedagogo pode abrir MEI, você vai cair nessa aula, e eu dei uma aula sobre isso, tem um código que se enquadra no neuropsicopedagogo. Para atuar com neuropsicopedagogia, eu preciso fazer pedagogia primeiro? Não, porque a neuropsicopedagogia ela é uma ciência que tem como base a pedagogia, mas ela é transdisciplinar. Isso quer dizer o quê? Que ela transbordou a pedagogia. Ela não é presa nem a pedagogia, nem a neurociências, nem a psicologia cognitiva. Ela é uma ciência nova. Então, qualquer graduação na área de educação e saúde, você pode atuar como neuropsicopedagoga. Quer olhar alguma aí? Vou olhar aqui, então. Qualquer curso de graduação para fazer pós em neuroPP clínica, qualquer curso, segundo o Código de Ética, é orientado, adequado, qualquer curso de graduação na área de educação e saúde, tá? Mas lembre-se, não existe uma lei clara sobre isso, mas eu acho que é válido qualquer curso na área da educação ou da saúde. Eu vou ler mais uma aqui, porque eu já tinha dado esse... essa é interessante. Como atuar com neuropsicopedagogia sendo servidora pública, se eu não posso ser MEI? Gente, eu exonerei do meu cargo público em março deste ano e atuo com neuropsicopedagogia há pelo menos 5 anos. Como que você vai fazer isso? Você vai cadastrar como autônoma na sua cidade, ponto. Você vai... Não precisa de declaração. Não precisa de nada. Você vai se cadastrar na prefeitura como autônoma para você atuar como neuropsicopedagoga, porque MEI você não pode abrir, né? E se você for abrir uma empresa limitada, uma sociedade limitada, você também não pode ser sócia administradora, você tem que ser uma sócia cotista. Mas, dependendo da prefeitura, isso mesmo, dependendo da prefeitura, pode ser MEI. Na minha prefeitura, Curitiba, não pode. Muitas cidades não podem. Algumas cidades podem. Desculpa, gente. Deixa eu puxar minha mesa para algumas cidades podem, algumas não podem, tá? Então, assim, você vai ser autônoma, tá tudo bem. Autônomo e servidor público pode, porque você vai ser autônomo em neuropsicopedagogia, tá bom? Fique bem tranquila quanto a isso. Vou responder mais uma do Instagram, pode ser? Qual a diferença entre laudo diagnóstico e laudo clínico?
Primeiro que laudo clínico e laudo diagnóstico é o mesmo, que é o laudo que o médico dá, tá? Então, a gente não faz esse laudo. Nós fazemos o laudo técnico, que é o resultado do nosso processo de avaliação, tá? E esse laudo técnico, ele vai constar algumas questões importantes, como, por exemplo, as hipóteses do porquê o sujeito não está aprendendo, não está tendo sucesso no processo de aprendizagem e quais os encaminhamentos necessários. Isso é um laudo técnico. A gente vai aplicar, né, nosso protocolo de avaliação e vai resultar disso um laudo técnico. Laudo diagnóstico é quando o médico ele faz uma análise clínica e dá um veredito de uma doença, de um transtorno, de uma síndrome, de algo que ele identificou naquele sujeito de maneira relacionada com a saúde, né, física, emocional ou mental. Isso é laudo diagnóstico, é quando você dá um rótulo, dá um diagnóstico, dá uma sentença, entende? E a neuropsicopedagogia não faz isso, tá bom? Como atuar na neuropsicopedagogia hospitalar? Na área clínica ou institucional, de maneira individual ou coletiva. O espaço de atuação não faz diferença. Você vai atuar ou de maneira clínica ou de maneira institucional, em hospitais, escolas, ONGs, consultórios, salas próprias, home care. O espaço físico não está relacionado à nomenclatura neuropsicopedagogia clínica, neuropsicopedagogia institucional. Vou aproveitar e vou responder uma pergunta que eu já respondi hoje, mas daí como caiu aqui essa pergunta, qual a diferença entre a neuropsicopedagogia clínica e institucional? Não é um é clínica, o outro é instituição. É neuropsicopedagogia clínica, atendimento individualizado. Atendimento individualizado. Neuropsicopedagogia institucional, atendimento coletivo. Tá? Essa é a diferença. Mais perguntas? Aqui acabou. Ah, não, entrou pergunta aqui de novo. Sobre o CBO. A neuropsicopedagogia tem CBO? Como funciona o conselho, a inscrição? A neuropsicopedagogia tem CBO, a neuropsicopedagogia não tem conselho, a neuropsicopedagogia não precisa de inscrição, que não seja sua matrícula na pós-graduação. Vou para cá. Okay. É obrigatório ter disciplina de estágio? Não. Não por quê? Quem dita a obrigatoriedade é o MEC, e o MEC deu autonomia para as instituições de ensino superior, as IES, determinarem se tem que ter estágio ou não. Quais cursos que têm estágio obrigatório? Ensino técnico profissionalizante, licenciaturas, graduação e só. Pós-graduação nenhuma é exigido, nem estágio, nem TCC. Eu recomendo, porque eu acho importante, mas não é obrigatório. Não posso dizer que é obrigatório, porque não é. Você tem alguma dica para quem quer atuar com psicopedagogia e neuropsicopedagogia? Tenho. A minha dica é escolha uma. Escolha aquilo que te faz o teu coração brilhar mais, bater mais forte, brilhar mais, né? Ser mais assim acelerado. Por quê? Porque a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia já traz muita confusão para a sociedade, vai trazer muita confusão para os teus pacientes. Então, eu não trabalharia com as duas simultaneamente, tá? A minha dica, você perguntou, né, qual dica? A minha dica é: escolha uma e se posicione fortemente e seja a melhor profissional da sua região naquela que você escolher. Quer pegar mais uma aí? Vamos lá, mais uma aqui. Como transitar um aluno de reforço escolar para o atendimento neuro-PP? Simples, se posicionando e dizendo: não atendo mais reforço escolar, apenas neuropsicopedagogia. Vai perder alunos? Vai, eu perdi, porque antes de me posicionar eu tinha muita aula de reforço escolar, muita aula particular, muita mesmo. E eu perdi, mas não me arrependo, porque aí, a partir do meu posicionamento, eu consegui pacientes para neuropsicopedagogia, minha agenda ficou muito mais lotada do que com o reforço escolar, eu via muito mais resultado, muito mais transformação. Então, se você deseja, já avisa, por exemplo, aproveita o final do ano e já fala que 2022 vai ter mudanças. Se você quiser manter os que você já tem, mantenha, mas dá um tempo para eles, dá um limite, explica para a família, mostra benefícios da neuropsicopedagogia e aí faz essa transição, tá? Comigo, só funcionou de maneira brusca, porque a família não aceitava essa transição, e aí eles queriam que eu continuasse fazendo reforço escolar na neuropsicopedagogia. Então, comigo,
só funcionou de maneira brusca. Mas eu tenho alunas que sempre trabalharam com reforço, estão na transição e tá super bem, tá? Inclusive, se você quiser seguir a Isabela, a âncora reforço escolar, ainda, ó, veja, ela tem uma empresa há anos com esse nome, Âncora Reforço Escolar, e hoje ela atende neuropsicopedagogia, mas ela tem uma equipe lá que trabalha com reforço escolar, então o paciente, ele vem para o reforço, faz o reforço e tem a neuropsicopedagogia, e se precisar do reforço, tem o reforço. Então, veja o que é o mais adequado para você. Comigo teve que ser brusco, porque era só eu não tinha uma equipe, eu não tinha, né, um espaço, eu já não tinha uma sede de reforço escolar, era eu que ia na casa dos pacientes, dos alunos, né, dentro da paciente. Eles vinham na minha casa e assim a gente fazia. Mas veja o que é melhor para você, tá bom? O que vai te trazer, porque não adianta você falar assim, então eu vou parar de atender e é o teu sustento. Não tem o que fazer. Né? Vai aos poucos, mas já anuncia. Se você quer ser neuropsicopedagoga, começa o seu posicionamento. Eu tenho uma aluna minha que ela também, a Yara, que é aprimorar também reforço escolar, ela também tem uma sede, ela também trabalha com reforço escolar, também está fazendo a transição. O que ela fez? Esse semestre, inclusive, a gente teve uma análise, ela teve análise de perfil, porque ela é minha aluna, então ela teve análise de perfil de Instagram com a Neuropediene, que é a nossa especialista aqui de redes sociais, marketing digital, e a análise dela, eu assisti, ainda dei uns pitacos também, a gente orientou ela a já fazer o prenúncio, que 2022 ia ter um turno, ia ter um momento de neuropsicopedagogia institucional, clínica, e aí ela já está esse semestre todo preparando as famílias, e as famílias, elas já querem, já se antecipam que elas querem a neuropsicopedagogia. Então, eu oriento o seguinte, já antecipar, já a trabalhar o terreno ali para você começar a neuropsicopedagogia, seja no primeiro semestre, seja no segundo semestre de 2022, né? Depende aí da sua pós, não sei se você já está com o seu certificado em mãos ou não, mas o quanto antes você se sinalizar, começar a se posicionar, vai ser mais fácil. O neuropsicopedagogo pode avaliar e laudar? Laudo técnico, sim, a gente avalia e dá um laudo técnico, nunca um laudo diagnóstico. Meu certificado consta 420 horas. Posso atuar com essa carga horária? Se for um certificado válido pelo MEC com a palavra neuropsicopedagogia no nome do curso, com certeza. Ingrid, a psicologia cognitiva deve ser usada para montar o plano individual do paciente? A psicologia cognitiva, ela deve ser usada para construir o teu aparato técnico e teórico para você ter condições de elaborar planos de avaliação, de intervenção do seu paciente. Então, sim, a psicologia cognitiva, ela deve ser um construto teórico para que você possa compreender o processo da neuropsicopedagogia dos seus protocolos. Qual é o seu endereço no Instagram? Karen Denise Oficial. Essa pergunta aqui é interessante. Em abril, eu termino a minha pós-graduação. Já posso começar a postar os trabalhos em neuropsicopedagogia? Com certeza, pode começar hoje já. Pode começar a falar sobre, né? Fala sobre, sim. Assim, aí você termina a pós, sabe o que acontece? Agenda lotada te esperando. Pode sim. Gente, a neuropsicopedagogia é a profissão do ano 2021 e vai ser ainda mais de 2022. Quer responder? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Karen, então, já com certificado de neuroclínica, será desnecessário fazer outra institucional? Eu acho super desnecessário, porque não existe uma lei que proíba você, que diga que você não pode atuar com a neuropsicopedagogia institucional. Então, pode atuar sim, tá bom? Karen, tem famílias que acham que as crianças vão para a intervenção para brincar ou jogar? Depende, se você não fizer um alinhamento de expectativa com as famílias e explicar para elas exatamente o que é a neuropsicopedagogia, é bem provável. Agora, além de fazer um alinhamento já no primeiro contato com a família, alinhamento de expectativa, além de explicar exatamente o passo a passo, o protocolo, o que acontece, qual a importância de cada coisa dentro da neuropsicopedagogia, e ainda coloco sessão familiar nos meus protocolos, nos meus planos, que a família vem, participe, depois eu explico exatamente por que eles fizeram aquela atividade, aí a família pode achar que é só para brincar. Então, falta a parte da comunicação do profissional em
situar, envolver a família no processo, tá? Isso é uma coisa que eu faço e que, inclusive, eu oriento as minhas alunas, meus alunos, meus mentorados a fazerem, envolver a família no processo, para que eles entendam que mesmo o brincar e o jogar faz parte da estimulação cognitiva, faz parte do desenvolvimento, faz parte da aquisição de aprendizagem. Sou graduada em Ciências Biológicas e pós-graduada em Neuropsicopedagogia. Já posso começar a atuar? Com certeza. Ontem, vamos lá. Na neuropsicopedagogia, a gente já pode realizar avaliação e intervenção de forma online? E sim, poder pode, mas a avaliação a gente não tem ainda construto necessário, testes padronizados para aplicação online. Então, eu mesma não vejo meios da gente fazer avaliação online até que se tenha testes quantitativos padronizados de maneira online, tá bom? Mas foi liberado, pode. Só não temos o recurso para utilizar ainda. Mas intervenção, com certeza. E parte do processo de avaliação também. Eu, por exemplo, já modifiquei todas as minhas anamneses com a família para online. A maioria prefere online. Neuropedagogia é diferente de neuropsicopedagogia? Sim, neuropedagogia é neuropedagogia. Neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar fundamentada na neurociências aplicada à educação com interfaces da pedagogia e da psicologia cognitiva. E tem como objeto formal de estudo entender a relação entre o funcionamento do sistema nervoso e a aprendizagem, isto é, a neuroaprendizagem. Meu certificado de pós-graduação só tem neuropsicopedagogia, mas não consta clínico nem institucional. Posso atuar na área? Pode atuar na onde você escolher, qual campo de atuação você preferir, clínica institucional, dando palestras, orientações, enfim. É correto dizer que o neuropsicopedagogo é o psicólogo infantil? Muitas pessoas escrevem assim, erroneamente, super errado, péssimo, nunca façam isso. Está totalmente errado e ainda vocês podem ser processados pelo Conselho Federal de Psicologia por exercício ilegal da profissão de psicólogo. A neuropsicopedagogia não tem nada a ver com psicologia infantil. Posso utilizar o método ABA na NeuroPP? Não. Não por quê? Porque o método ABA, ele é um método que tinha sua fundamentação teórica na análise experimental do comportamento. ABA significa Analysis Behavior Applied, que significa análise aplicada ao comportamento. Enfim, até me deu um branco agora. Mas, enfim, é do behaviorismo, é da abordagem comportamentalista. E a psicologia cognitiva, ela é oposta à abordagem comportamentalista. Eu sou especialista em ABA, tá? E não misturo nos meus atendimentos. Na verdade, hoje, eu nem atuo mais com ABA, eu atuo somente com neuropsicopedagogia. Se for ver minhas formações, eu sou especialista em ABA, eu sou neuropsicopedagoga, musicoterapeuta, eu sou psicomotricista. A psicomotricidade eu consigo usar muito dentro da neuropsicopedagogia. Agora, a ABA, não. Elas são totalmente opostas e distintas, tá? Um beijo para você. E até mais.